oportunidade o tempo todo foi o Goiás. Né, Arnaldo? Aí ele falou, o campeonato não acabou, que é mais ou menos a tônica do torcedor São Paulino no dia de hoje. E já estão mandando mensagem aqui. Por exemplo, o Leonardo, que é um rubro-negro assíduo. Ele fala, o engraçado é que quando o Flamengo jogava assim ano passado depois das Copas, todos vocês falaram que era um exagero da torcida. Cobrar derrotas contra Avaí e Curitiba. Agora chora aí. Tem uma diferença muito grande. O Flamengo era segundo colocado no campeonato, não precisava acontecer mais nada, ele já estava na Libertadores, não ia ser campeão. Ele não tinha mais, de fato, nada para fazer. O São Paulo não. O São Paulo está ainda brigando para não cair, embora tenha sido campeão justamente com uma vitória, uma das pouquíssimas vitórias esse ano fora de casa, contra o seu Flamengo, meu caro Leonardo. Mas diga lá, Arnaldo. Flamengo é Flamengo, São Paulo é São Paulo, né? Não tem nenhuma comparação a não ser a presença do Dorival nos dois clubes com elencos diferentes, situações diferentes e campeonatos brasileiros muito diferentes de um e de outro, né? A estratégia do Flamengo e do Dorival no campeonato passado foi colocar o time em reserva durante boa parte do campeonato para brigar lá em cima e não para brigar do meio para baixo, como está sendo o campeonato brasileiro do Dorival e do São Paulo, dele, né? Porque ele assumiu na segunda rodada. Tironi, assim, eu concordei com o que o Raí escreveu ontem no Twitter, ou X. Não é exatamente a tradução a partir do São Paulo ontem de um time que está simplesmente celebrando o título da Copa do Brasil inédito. Porque os jogos da ressaca foram vencidos, os dois primeiros, Coritiba e Corinthians, e o outro contra o Vasco em São Januário, onde estava sendo mais difícil ganhar do que na Serrinha. O Vasco ganhou de novo do Fortaleza, ganhou todas as partidas lá recentemente, menos do São Paulo. O São Paulo jogou relativamente bem contra Coritiba, Corinthians e Vasco. 3 jogos depois da conquista do título. Então tá celebrando, para mim não cola. Essa situação não cola. Talvez a data FIFA, esse é o fator novo entre o jogo do Vasco e o Goiás, tenha provocado ali uma desmobilização, em vez de uma concentração de treinos e tudo mais, fora a questão dos jogadores que não puderam atuar. E a gente entra rapidamente depois nisso para explicar o jogo. O Massa já falou o jogo como foi. O Goiás poderia ter um ambiente de pressão, desmobilização depois do jogo com o Bahia. Não, entrou com a faca nos dentes, teve corredor verde e tal. Entrou mordendo, pressionando o São Paulo. E aí, no início do jogo, e o que foi o primeiro tempo do São Paulo em Goiânia, para mim foi o pior jogo do São Paulo no Brasileiro, pior do que aquele contra o América. Olha aqui. No Independência, foram vários, né? Fora de casa, sempre tem coleção. Então, mas aí tá. Tem um roteiro semelhante e previsível do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, sobretudo em jogos fora de casa. O começo moroso, enquanto o adversário na sua casa faz... Então, se o São Paulo tomou um gol no começo, quase tomou em São Januário também, não tomou e aí se equilibrou no jogo. Então, começo moroso. Resultados pífios fora de casa. Reabilitação, foi a 5ª reabilitação de times que estão na lona. Foram assim com os 3 mineiros no campeonato, Atlético, América, Cruzeiro. Foi assim com o Internacional, foi assim com o Goiás. O São Paulo reabilitou 5 times que estavam num jejum gigantesco. E eu acho que essa é a dificuldade de compreensão. A entrevista do Dorival revelou aí uma primeira preocupação, porque ele estava deixando isso de lado, com o desempenho fora de casa, que a gente vem, você sobretudo, Tironi, insistindo a cada semana aqui, mas uma falta de compreensão para mim, que para mim hoje é evidente, que o modelo de jogo do São Paulo, que o Dorival tanto gosta, não funciona fora de casa, nesse campeonato. Ele não funciona. Essa coisa do time ter a posse para não ser agredido e ter o controle, aspas, do jogo, com maior domínio do jogo, não funcionou fora de casa no Brasileirão 2023. Isso é ponto. Isso já está escrito nesse Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda tem mais jogos fora de casa do que dentro de casa no Brasileiro. São 6 fora, 5 em casa. Eu não tenho expectativa de uma melhora fora de casa, porque se o treinador não entende que o modelo dele para jogos fora está errado, eu não vejo nenhuma possibilidade disso mudar. Ele vai tentar ainda continuar construindo, se impondo, controlando, bem entre aspas, o jogo fora de casa, que na verdade se revela uma falácia, porque ele não controla. O adversário pressiona e depois joga no erro.
Ontem ele até se perdeu na coletiva falando, não tem respeito ao jogo, o Gandula some, todo mundo faz cera. Vai ser cada vez mais assim num campeonato que se afunila e todo mundo quer se salvar do rebaixamento, Dorival. É assim o futebol em qualquer lugar, no Brasil sobretudo. Mas é assim, você conhece bem. Você dirigia lá o Ceará há pouco tempo, o Flamengo, vai ser assim. Se o time mandante, com a corda no pessoal, faz 1-0, acabou o jogo. O negócio de furar a bola. Não vai ter Gandula, é assim o jogo. É assim, qual que é a surpresa nisso? Então cabe a ele rever o modelo. Se ele não fizer essa reflexão, vai restar o São Paulo 4 partidas em casa para salvar do rebaixamento. Eu não conto a última, que é a última contra o Flamengo. Jogar a última contra o Flamengo em casa para salvar do rebaixamento, você vai cair. Então o São Paulo tem o Grêmio, já virou decisão no sábado, o Cruzeiro, o Bragantino e o Cuiabá. Eu não conto os jogos fora de casa, porque esse time fora de casa é ridículo. E para fazer os pontos nesses 4 jogos. O que acontece? A cada jogo fora de casa que você fracassa, você dobra a responsabilidade no jogo seguinte em casa. Contra o Curitiba, contra o Corinthians deu certo, vários deram certo. Mas é aquilo, é um time que tem mais contribuição do seu torcedor do que dos seus jogadores, do que do seu treinador nessa temporada, inclusive no título da Copa do Brasil, né? Então isso tem que ficar meio claro nessa divisão de responsabilidades. Aí, na peneirada do jogo trágico, do esquema dessa vez sem centroavante que não deu certo, contra o Vasco chegou a dar, só um grande vencedor na semana no elenco do São Paulo, o Rames Rodrigues, o colombiano. A partir de sábado ele é titular do time. Ponto, acabou. Todo mundo que tinha chance ontem de Luciano de 10, o outro tal, acabou. O Rames Rodrigues não jogou bem pela Colômbia e agora vai ser titular do time. Quem tinha oportunidade de ganhar um espaço, tal, foi pro vinagre. Talvez o Erisson, que entrou no final com algum apetite, comece a ganhar mais oportunidades, se não no começo, mais pro final dos jogos ou nos segundos tempos, mas o fato é que a frase, o campeonato não acabou, para alguns acabou, para o Caleri acabou. Decidiram fazer a cirurgia do Caleri antes. Para o Arboleda talvez tenha acabado com a ruptura do músculo completo. Então, o São Paulo não tem, e eu só falo desses dois, porque esses dois são os principais jogadores do São Paulo. Um lá atrás, outro lá na frente. Quem fez os gols contra o Corinthians lá, não, Caleri. Lá, Arboleda, tal. Então, assim, para alguns já acabou. E essa coisa de planejamento para 2024, eu sou totalmente a favor e acho que tem que ser feito qualquer time, mesmo quem estiver lá embaixo, sem alarde. Então, assim, propagar renovação de um, renovação do outro, é dar margem para bobeira. Então, quando o presidente do São Paulo vai lá numa live e fala o Alisson vai ser renovado por 3 anos, no jogo seguinte o Alisson entrega o jogo, você percebe que tem uma desconexão entre acabou o ano e não acabou o ano. E não acabou o ano. O São Paulo tem que somar os seus 45 pontos para acabar o ano. E faltam 10 para somar 45 pontos. Né? 10 pontos em 11 jogos. É fácil. É fácil se continuar ganhando os seus jogos em casa, porque fora é o pior time do campeonato, ou um dos piores. Muito bem, estamos aí vendo os melhores momentos. O Dorival falou, não, nas oportunidades criadas, possamos, melhorando, não teve nada disso, né? O São Paulo teve 1, 2 chances aí no máximo. O fato é que o Goiás poderia ter feito mais, chutou bola na trave, o jogo podia ser pior ainda do que foi o jogo contra o Goiás, e tá claro, né? Era uma final de campeonato, com tudo que a gente viu, e um outro time, quando você fala assim, não achei que foi displicência e tal, eu acho que teve um pouco da... Não, ontem foi. Eu acho que não foi displicência ou no pós-título. Tá. Ontem foi. Não acho que é assim, o time encostou no título e acabou. Porque contra o Curitiba, contra o Corinthians e contra o Vasco, jogaram. São Paulo jogou a Vera. Mas ontem é um pouco a soberba dessa história que o Arnaldo está falando para mim. De acreditar que esse jogo aí vai ganhar fora de casa. Fala, é um campeonato inteiro que não deu certo. São Paulo é o penúltimo colocado fora de casa. Eu ia complementar só em relação ao que o Arnaldo falou que eu tinha escrito ontem à noite, que muita gente está colocando essa questão toda num pacote só, e não é. Depois que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, ele fez um jogo contra o Coritiba em que ele venceu com um time reserva e buscou o jogo. Teve 2 gols anulados no primeiro tempo, tomou o empate, buscou a vitória. Tomou uma pressão no final ali, tomou, ok, mas ganhou o jogo. Contra o Corinthians, ele busca o jogo também. Toma um gol com 1 minuto de jogo e busca a virada. Contra o Vasco, faz um bom jogo em São Januário. Pênalti.
perde pênalti. Então eu acho que só não dá para colocar tudo no mesmo pacote e dizer, desde que ganhou a Copa do Brasil, está de férias. Não, o jogo de ontem foi pífio, mas eu acho que não é tudo uma coisa só. É só esse ponto que eu queria complementar. Pode falar. Então é isso, né, galera? Jogo pífio do São Paulo ontem contra o Goiás jogando uma final e o São Paulo achando que o ano já acabou. Acabou não, falta 10 pontos ainda pro ano acabar. 5 pontos da zona de rebaixamento, o Santos ainda joga hoje. Então a situação começa a ficar delicada pro São Paulo. Tem que ganhar o jogo sábado do Grêmio. E, cara, eu não sei de onde o São Paulo vai tirar 10 pontos jogando esse jogo não. Situação delicada, galera. Não sei a opinião de vocês, comenta aí, mas situação preocupante sim. E a gente já viu o time ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado. Então, o São Paulo tem que tomar cuidado, tem que ganhar esse jogo aí do Grêmio na marra, cara. A torcida tem que ir, porque vai ser muito difícil aí o São Paulo conseguir esses 10 pontos em 11 jogos, na minha opinião. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Comenta a opinião de vocês aí, todos os créditos aí pra Band Esporte, programa G4 aí, link na descrição, galera, valeu? É nóis, vamos São Paulo! E abre o olho, São Paulo, pra no próximo ano a gente ter que jogar a Série B. Olha a humilhação que vai ser. A maior humilhação da história do São Paulo, na minha opinião, valeu? É nóis, vamos São Paulo!